Salve, salve galera. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo a videoaula agora. Padrões de candle. O que é importante você saber em padrões de candle? O importante é você saber que os padrões de candle existem mais de 100 sinais. 100 sinais de padrões de candle. Nós vamos saber todos com pouco tempo de mercado, não. Creio que até quem tem muitos e muitos anos de mercado não sabem todos. Porém, nós temos uma média de 13 a 15 padrões de candles, que são extremamente importantes. E a importância deles se trata bastante da, da utilização, porque quando eles aparecem, realmente eles informam alguma coisa. Esses 13, 15 padrões de candle, eles te informam o que vai acontecer após o surgimento dos mesmos. Só que eu gostaria que vocês soubessem o seguinte: o padrão de candlestick, ele não representa reversão. Ele representa uma parada e uma possível reversão de preço. Correto? A reversão de um ativo aconteceu há muitos anos atrás. Não é o nosso caso agora. Então vamos nos ater ao seguinte: a flutuação do preço normalmente, o que ele faz todos os dias, tanto no Forex como no mercado na B3, como na IQ Option, como na corretora, nos binários, correto? Então, ele vai representar esses padrões de candle. Eu vou falar de 5 no vídeo, porém no e-book vocês vão ter todos os padrões de candle dos mais usados para que a sua operação possa ser a mais assertiva possível. Eu vou citar aqui 13 padrões de candle mais utilizados: o engolfo de alta e o engolfo de baixa, o harami de queda e o harami de alta, nuvem negra, doji, estrela da noite e estrela da manhã, o martelo, o enforcado e o martelo invertido. Esses três candles, eles são praticamente iguais, porém aparecem em momentos diferentes no gráfico, em faixas de preço diferentes em momentos específicos. O piercing e a estrela cadente. Eu separei no gráfico cinco padrões de candle para que a gente pudesse estudar. Esse daqui é o primeiro. Vocês têm que se atentar também, porque os padrões de candle, eles não são bonitinhos, igual aparece nas imagens. Eles são assim, eles deixam rabinho, eles deixam uma sombra. Não. Ele é um padrão, conforme você vai trabalhando, você vai aprendendo a utilizá-lo. Esse primeiro padrão que eu separei para mostrar para vocês, este primeiro padrão, vamos lá. Este primeiro padrão aqui. O que ele representa? Um engolfo de alta. Por quê? Porque ele se inicia após um candle de força vendedor. Após desse candle, ele ultrapassa o candle vendedor, formando um candle de força comprador. O que você faz? Entra imediatamente? Não. Espera a confirmação. Aqui ele subiu, é um engolfo de alta. Se você tivesse entrado para mais um candle de alta, você teria levado um loss. Por que você tem que esperar a confirmação? Se é um engolfo de alta ou se é apenas algum fato que aconteceu no mercado? Justamente para não correr o risco de levar o loss. Então, engolfou, fez um engolfo de alta. Parte compradora muito forte. A parte vendedora tentou retomar, mas não conseguiu. Qual que é a nossa confirmação? O próximo candle de força. Após ele aparecer, todas as entradas que a gente der
aqui para compra, nós vamos ter êxito, correto? Vamos averiguar o próximo. Se aquele é um engolfo de alta, este é o engolfo de baixa. Por quê? Porque ele engolfou praticamente 2 candles aqui também, mas vamos utilizar só o primeiro. Ele engolfou inteiro o candle, correto? Então ele é um engolfo de baixa. Após foi feito quase um doji, você vai esperar a confirmação, tá vendo? Então o que acontece? Ele engolfou, aconteceu alguma coisa. Ele veio, confirmou com o verde. Porém, olha aqui. Então existem certas partes no gráfico que vai aparecer o sinal vai aparecer, só que não é o local adequado. Aqui, veja bem, engolfo de baixa também. Olha, o que aconteceu aqui? Estava numa faixa de preço do gráfico em que ele continuou a queda. Um pouquinho mais para trás, engolfo de baixa. Ele engolfou, confirmou. Se você entrar para a próxima, você vai ter o lucro. Mesmo sendo praticamente um doji, você vai ter seu lucro. Correto? Então, tem partes do gráfico em que ele aparece. Vamos lá. Este aqui é praticamente um harami. Não está perfeito como deveria estar, mas seria um harami. Correto? Um harami de queda, um harami de baixa. Aqui, um harami também. O que é o harami? O harami, ele é representado por um candle, se for um harami de queda, um candle comprador, forte, consistente, um candle menor vermelho. Por quê? Porque o harami, segundo a história japonesa, porque os japoneses gostam de colocar história em tudo para facilitar. O harami de baixa seria um candle anterior dando a luz a um candle vermelho. Por quê? Porque ele está representando o início, o nascimento de uma nova tendência. O nascimento de uma nova tendência de queda. Entenderam? O próximo. Vamos ver aqui. O próximo é outro Hanami de queda. Correto? Então, vamos ver. O próximo. No caso, este aqui, eu separei especial para vocês. Este padrão aqui, quando ele sobe forte, ele abriu. Vocês podem ver que ele abre num gap de alta, correto? Abriu um gap de alta. E a força vendedora fez ele retornar até mais ou menos a metade do candle anterior, do candle comprador. Esse padrão é conhecido como nuvem negra. E quando ele aparece no gráfico, pode significar também uma reversão de tendência de alta para baixa. Vocês podem ver que o batido estava subindo, chegou aqui. Você sempre espera a confirmação desta queda. Mesmo se tratando de binária, nós não vamos entrar em qualquer padrão que aparece. Apareceu aqui, tudo bem. Aqui a gente pegaria uma venda, a gente teria tido êxito. Mas tem vários lugares que o padrão se forma e que o mercado praticamente volta a subir. Então, o que a gente espera, tanto no Forex, quanto na binária, quanto na B3? Confirmação de movimento. Certo? Então, os padrões de candlestick, eles servem para isso.
confirmar nova tendência de movimento, final de tendência de movimento. Também confirmar engolfo, confirmar harami. No caso aqui, é um harami de baixa, um harami de alta. Então, se vocês puderem perceber, há vários sinais durante todo o dia no gráfico. Vários. Vamos entrar em todos? Não. Vamos sempre esperar a confirmação. Porque após os sinais, como este, por exemplo, que é considerado um harami, após ele, pode ser que o ativo caia de uma vez, ou pode ser que ele se consolide, que ele se consolidou para confirmar a queda. Então, nós não vamos entrar em qualquer padrão de candle que aparece, apesar dele ser muito importante e te dar uma direção para onde o ativo vai. Essa foi uma aula um pouco mais curta sobre padrões de candle, porém, nas nossas lives, a partir do momento do início de nossas lives, nós vamos estudar a fundo padrões de candle. Não se preocupem, nós vamos estudar juntos, nós vamos operar juntos, nós vamos crescer juntos. Um abraço e até o próximo módulo.